exaltado é teu nome nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é soberano. A tua soberania e graça são maravilhosas, impressionantes, surpreendentes, poderosas, para nos alcançar tão pecadores, falhos, imperfeitos, carentes da tua misericórdia e graça. O Senhor, por graça, nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, que nessa manhã o seu nome seja engrandecido, cultuado por nós aqui, depois e durante todo o dia e sempre. Mas agora, quando nos reunimos com os nossos irmãos, Pai, nós queremos agradecer pelo privilégio que temos de cultuarmos juntos. Que o Senhor, ó Deus, aceite o nosso louvor, aceite a nossa gratidão, a nossa adoração, Pai. Pai, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê a graça de podermos aqui louvarmos o teu nome na beleza da tua santidade. E que, ó Deus, a tua palavra, ela profundamente alcance o nosso coração. E nós, ó Deus, te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e oramos em nome de Jesus. Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar um pouco mais, Senhor. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. O Senhor me dê a graça de poder explanar a tua palavra. Como, Senhor, depois de tantos anos falando desse livro, nós ainda nos sentimos tão pequenos, Senhor, e trememos quando lemos e temos a responsabilidade de poder dizer o que o texto diz. Ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, para que a tua soberania ela seja aceita plenamente por nós, porque nós não temos outra saída se não reconhecermos que tu és Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, assim como toda a carta de Paulo aos Romanos e os escritos de Paulo de um modo geral, mas especificamente aos Romanos, isso não sou eu que estou dizendo, porque eu sei que a formação em teologia nos ajuda, mas seria muito nós que somos bacharéis em teologia ou formados em teologia, dizermos que nós somos teólogos, em professores, Raquel, Manassés e outros que militam nessa área. Até porque é uma implicação muito grande entre você dizer que você estuda Deus, né? Teologia, você pegar Deus e poder fazer objeto de estudo. Mas nós sabemos que não é por aí, porque nós estudamos aquilo que foi explanado nas Escrituras, a teologia que nós chamamos bíblica e sistemática de alguma forma, quando pegamos desde Deus, indo até a doutrina das últimas coisas. Mas, irmãos, essa afirmação é dada por gente que estudou mais do que a gente. Grandes homens estudiosos, biblicistas, que dizem que Paulo aqui chegou na sua profundidade de conhecedor da Bíblia, de conhecedor dos mistérios de Deus. E aqui nós temos um retrato, por isso que o tema dessa palavra, dessa mensagem, é um retrato da soberania de Deus. Apenas um retrato. E um retrato, eu diria, pequeno, daqueles 3x4 que eu não sei se tem hoje ainda. Aliás, tem em alguns locais e em alguns momentos nós precisamos. Porque aqui se trata, quando falamos de soberania, de uma amplitude ilimitada de quem é Deus e do que Ele faz. Mas aqui nós temos um retrato nesses versículos.
Inclusive, isso aqui é uma doxologia. Depois de Paulo vir tratando desde o capítulo 1, como se fosse uma tese de doutorado, teologia pura, nós temos aqui. Aqui nesse capítulo 11, ele trata especificamente sobre os propósitos de Deus, a soberania de Deus voltada para o povo judeu. E ele vai tratando desde o primeiro versículo do capítulo 11. E chega aqui, nesses últimos versos, ele faz uma doxologia, que é um tipo de hino, de exaltação a Deus, de glorificação. Talvez na sua Bíblia tenha aí um hino de adoração, porque é isso mesmo que ele fez. Há quem diga que ele escrevendo, ou Técio escrevendo, porque Técio foi, não é, o escritor e ele foi ditando. Por isso que, um parênteses rápido aqui, caiu uma vez, eu coloquei no provão bíblico, quem escreveu a carta aos Romanos? E aí botei Paulo e Técio, não é? E alguns botaram Paulo, e quem escreveu foi Técio. Paulo ditou, mas eu sei que nós podemos conversar sobre isso, porque a autoria é de Paulo. Técio apenas foi o amanuense, o escritor. Mas, irmãos, como notamos essa profundidade dessa teologia sobre a soberania de Deus colocada aqui nesses versículos. E ele, para mim, ele se tornou, já era objeto de leitura, mas se tornou algo memorável, diante de uma tragédia que nós passamos aqui, no mês de setembro de 2008. Nós tínhamos acabado, naquele ano, de assumir a igreja interinamente. E no mês de setembro daquele ano, Paulinho, aqui, o seu corpo saiu naquela tarde daquela quinta-feira, e o pastor Jabes pregou justamente em cima desse texto, há 11 anos atrás. Foi justamente esse texto o objeto da pregação, naquele templo lotado que estava naquela quinta-feira. Irmãos, o tempo aqui, e seria necessário uma conferência, e seria necessário um ano todo. Pregadores como John Piper, e eu estava lendo agora recentemente, pregaram 11 anos, levaram 11 anos para poder explanar a carta de Paulo aos Romanos, algo proposital que ele fez com a comunidade que ele pastoreia. 11 anos, indo, bebendo, a cada texto, a cada verso. Eu não quero propor tanto, mas que nós voltemos o nosso olhar, irmãos, para a profundidade dessa soberania exarada aqui nesses textos. E o apóstolo Paulo, ele, depois de tratar sobre os judeus, como eu vinha dizendo, do propósito de Deus para esse povo judeu, ele para e ele agora reflete, aliás, a graça, a soberania desse Deus maravilhoso e poderoso. Ele cessa como se cessasse agora, e de maneira surpreendente e maravilhosa, ele diz: mas que profundidade da sabedoria e do conhecimento desse Deus. Que profundidade! Irmãos, a nossa visão de Deus e dos fatos da vida são extremamente limitadas. É parecido com um grande lago que nós percebemos apenas a sua água, mas por mais límpido que ele seja, nós nunca chegaremos a observar sua profundidade, aonde ele termina. A grosso modo, e a grosso modo mesmo, exemplifica essa profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. E Paulo usa aqui uma expressão, quem sabe, porque ele, como navegava muito, era o tipo de transporte mais comum na época para chegar aos seus destinos. Talvez se tivesse avião no tempo de Paulo, ele usaria. Mas eram as embarcações, e ele, afeito às grandes viagens, inclusive com alguns naufrágios,
Quem sabe ele chegava até a popa do navio e observava em determinada região do oceano, que ele se grava a profundidade daquele oceano, a profundidade daquele mar. Em regiões que inclusive o homem não chegou ainda. Em alguns casos raros, com uma tecnologia avançada, com objetos, como foi o caso para se prescrutar o naufrágio do Titanic, depois de anos, depois de 1912, para se ter imagens como aquela, mas o homem em si mesmo não pôde chegar até lá. Profundidade. Quem sabe o apóstolo Paulo ali, ele observando, disse: mas como a sabedoria de Deus é profunda. Irmãos, dizer que Deus é sábio é extremamente redundante. E nós não temos, como eu disse em oração, outra saída se não reconhecermos que o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus, elas não estão para satisfazer os nossos egos e os nossos desejos e as nossas explicações que nós queremos em relação a fatos da vida. Em determinadas situações pode ser que Deus até diga com qual propósito está fazendo algo. Como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aqui ele entende que o povo judeu foi uma ponte para mostrar esse Deus único ao mundo, e com propósitos claros até o final dos tempos. Mas, irmãos, notamos também claramente, dentro desse foco da soberania e do conhecimento de Deus, que Deus parece que não tem pretensão alguma de deixar claro minuciosamente para nós o que Ele faz ou deixa de fazer. É como se dissesse para nós, aliás, de fato é dizendo para nós: eu sou soberano, eu sou Senhor, eu sou dono de tudo. E na nossa visão limitada, muitas vezes, nós temos dificuldades de entender isso. Eu não estou querendo aqui, irmãos, advogar de todos os atos, de que todos os atos humanos são ações de Deus, não é isso. Não pegue esse caminho, porque não é do que eu estou tratando. Porque é bem fácil alguém agir ou deixar de agir em determinada situação e atribuir essa ação ou inatividade a Deus, que muitas vezes é taxado como culpado de todas as mazelas e situações do mundo, porque sendo Deus poderoso, às vezes não intervém, como nós falamos. Mas não pegue esse caminho. Por quê? Porque nós sabemos plenamente, irmãos, de que quando Deus quer fazer as coisas, Ele faz. Que quando Deus quer fazer com alguém algo pontual, específico, Ele faz. E quando Ele quiser fazer, Ele faz. Porque nada o impede. É o Todo-Poderoso. É o El Shaddai. É aquele que detém todo o poder e conhecimento das coisas. E nós não entendemos muitas vezes o que nos concerne, o que nós passamos ou deixamos de passar. Muitas das nossas crises de fé acontecem aqui, porque nós não temos a dimensão exata desse conhecimento e dessa soberania de Deus, e queremos de alguma forma entender, quando o nosso conhecimento é limitado. Às vezes lá na frente sabemos um pouco, por que aconteceu, por que se deu daquela forma. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz: quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Nós conhecemos Deus, irmãos, gravem isso é básico no conhecimento bíblico teológico. Nós conhecemos Deus porque Jesus, prometido de Deus antes da fundação do mundo, e Ele veio aqui, se revestiu de humanidade e mostrou para nós quem era Deus.
Por isso que precisamos firmar aqui, dizer que na pessoa de Jesus Cristo é a expressão clara da divindade. Jesus é Deus, e Ele mostrou para nós quem era esse Deus na sua plenitude de graça. Porque desde o Antigo Testamento, Deus levanta e preserva um povo para ir dizendo e mostrando às nações que existe um único Deus, Senhor soberano, Deus de Israel. Mas quando Jesus vem, num período de graça, Ele mostra para nós quem na realidade é Deus. Mas irmãos, ainda assim, a nossa revelação, não que a revelação não foi plena, entenda isso, ela foi completa, plena, mas o nosso entendimento de Deus ainda é limitado, é pouco. Porque como é que pode algo que é limitado compreender, abarcar o ilimitado? Como é que pode algo que é tangível, palpável, como somos nós, corpo e espírito, abarcar, compreender algo que é intangível? Nós entendemos, irmãos, que o conhecimento de Deus, os juízos de Deus, os caminhos do Senhor, eles são inescrutáveis nesse sentido. Ninguém pode chegar e dizer: eu estou plenamente satisfeito porque eu conheci tudo de Deus, eu sei tudo. Não sabemos, não conhecemos. Até mesmo naquele grande dia, quando estaremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando o seu rosto maravilhoso, de graça e de amor, onde uma multidão de pessoas, e nós estaremos lá naquele dia, por graça e misericórdia, nós contemplaremos face a face, diz a palavra do Senhor, com esperança viva, aquele que morreu por nós. Até lá mesmo, irmãos, ficaremos tão vislumbrados com aquele momento ali, que pode ser que Deus, dentro da sua graça, da sua misericórdia, revele coisas certamente que nós não sabíamos aqui. O apóstolo Paulo mergulhou em experiências marcantes. Ele conta isso na sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz: gente, eu vi coisas que eu não sei nem retratar direito. João, imagina João na ilha de Patmos. Ali não foi um visionário, ali eram coisas reais que se apresentavam diante dele. Diz: vai escrevendo, João, vai escrevendo, porque essas são figuras, mas elas demonstram a realidade. Pode ser, irmãos, que venhamos a conhecer mais, mas aqui nessa terra, o que eu quero deixar claro para mim e para você, é que nos contentemos em saber que o Senhor é soberano, nos contentemos em aceitar sua soberania, o seu governo sobre nós e sobre o mundo. Não é uma questão de passividade nossa, mas é uma questão até de juízo, porque já foi claro, muito claro, de quando Deus quer fazer as coisas, Ele faz, e não precisa pedir legalidade. É um termo que eu não vou usar, não gosto. Inclusive dentro da Bíblia, não temos nada de doutrina onde eu preciso dar legalidade a Deus. Você entendeu isso? Para que Ele possa agir, porque Ele é soberano e Ele é Senhor. Quando Ele coloca os olhos dele em alguém, você pode até cair do cavalo e ter uma visão na estrada de Damasco, mas você é escolhido, e você vai para que no seu próprio corpo, como disse o apóstolo Paulo, você tenha a noção clara do que é sofrer por Jesus. Quem conheceu a mente do Senhor, diz o apóstolo Paulo no versículo 34, ou quem foi seu conselheiro? Quem conheceu? Eu fico maravilhado quando eu leio nas Escrituras de que nós temos a mente de Cristo. Irmãos, quando eu leio isso, os irmãos imaginem, digo: meu Deus, como? Porque ali de fato é o ideal para todo crente,
termos a mente de Cristo, não apenas termos Cristo como cabeça, porque de fato é, direcionando o corpo, que é a igreja, que é a minha vida, que é a sua vida. Não existe corpo sem cabeça. Esse corpo, igreja sem a cabeça, que é o Senhor, nós estamos perdidos, como disse Lutero no seu hino Castelo Forte. Mas, meus queridos, quando nós entendemos que temos a mente de Cristo, nós pensamos como Cristo pensa, nós agimos como Cristo age. Ai de nós se formos decepados. Para que serve o nosso corpo? Que direcionamento ele terá? Que comando ele receberá? Porque tudo parte dessa parte formidável, surpreendente, maravilhosa, inescrutável até para a ciência, que é a nossa mente. Quem conheceu a mente do Senhor? E aí nós entendemos que nos aproximando de Cristo e sendo de Cristo, nós conhecemos mais quem é Deus. Por isso que o profeta Oséias, há anos atrás, ele já dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Quanto mais eu mergulho no oceano que é Deus, mais eu percebo quem é Deus. Só andando com gente que a gente conhece. Você não sabe quem eu sou, porque eu não sou em casa. Como disse o pastor Hamilton Medeiros na conferência que pregou aqui, eu não sou esse homem aqui de paletó e gravata. Quem de fato eu sou, na sua realidade nua e crua, sabe os que moram comigo. E alguns que andam já e me conhecem há alguns anos aqui, um pouco mais, sabe um pouco mais. Mas quando entendemos, irmãos, que essa mente do Senhor, ela também é inescrutável plenamente, nos rendemos ao seu conhecimento, à sua soberania, ao seu agir. Não há em nós, e não deve haver em nós pretensão alguma em saber tudo sobre Deus, porque não chegaremos lá, e Deus quis assim. Mas o que está revelado para nós e para os nossos filhos, para a nossa geração, para que possamos perceber o quanto Deus é sábio, poderoso, maravilhoso. Faltam as palavras, irmãos, para expressar a grandiosidade desse Deus. E aí o apóstolo vai adiante e ele diz: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? É aquele que toca nessa ferida humana, essa coisa de dar e receber, que é muito própria de gente como a gente, não é? Que nós queremos as coisas, e nós damos as coisas, e às vezes os nossos relacionamentos, eles são baseados nisso, no dar e receber. Se me ama, eu também vou amar. Se está comigo e não mexe com os meus podres, eu também vou agir assim. É essa troca que nós fazemos, de dar e receber, muito comum, e nós não somos isentos disso, infelizmente. Mas alto lá, muito cuidado. Primeiro, rapidamente, que não é o foco. Se ama de fato, não se age assim. A expressão do amor pleno é aquele que se doa, sem esperar nada em troca. Se doa, mergulha, às vezes até deixa ir. Como nós falamos com alguém namorado profundamente, e é difícil ver gente chorando pelo outro que não quer, não quer. Um amor que parece que é um amor implorado, e a gente tem que chegar e dizer: olha, faça o seguinte, se é seu mesmo, deixe ir, porque se for seu, disse o pensador, que ele vai voltar para você. Mas se não for seu, não vai voltar nunca mais. E graças a Deus por isso, porque nunca foi seu. Nunca foi. Quem primeiro deu a ele, para que possa receber. Nós, irmãos, precisamos ter muito cuidado no segundo ponto, porque desde a antiguidade, os povos, dentro da religiosidade, eles querem manipular os deuses, como fizemos menção em outra mensagem há pouco tempo. Zeus está furioso, o que é que nós vamos fazer para agradá-lo?
A Deus do vento está furioso, vamos fazer para agradá-lo. A entidade tal está zangada por causa da manifestação da natureza. A colheita não foi boa, isso e aquilo. E aí é preciso fazer algo. É claro que dentro, uma parêntese rápido aqui, dentro de uma lição bem rápida, de que era preciso morrer alguém para cumprir o sacrifício. Esses povos também trazem essa luz, mas na sua grande maioria, as expressões de querer controlar a divindade por sacrifícios. E Deus não age dessa forma. Respeito muito católicos, praticantes, porque a grande maioria, infelizmente, nominal, e fazem as suas penitências, como tivemos agora a Divina Pastora, gente andando descalço, fazendo isso, fazendo aquilo, dentro da fé, da convicção deles. Anos atrás eu ia para Itaporanga, tempo que não tinha carro, e alguém ia perto de mim e disse: eu estou indo para Itaporanga e vou voltar a pé. Eu digo: por quê? Ele disse: não, porque eu fiz um voto e preciso pagar. Entendemos isso. Dentro da teologia católica, eu como pastor preciso entender. Nós precisamos. Agora, com Deus não se trata dessa forma. Porque nós não temos como dar alguma coisa, nem mesmo retribuir. Por isso que o salmista ele diz: eu que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e glorificarei e exaltarei o seu nome na presença do povo dele. Ali, em outras palavras, está dizendo: eu faço uma aliança, eu dou o que eu tenho, eu dou o maior bem, eu dou a minha vida. Porque, diga-se de passagem, que a única coisa que nós percebemos, isso eu aprendi com o pastor Jabes aqui, pastor, e lendo nas Escrituras, a única coisa que Deus pede a nós é o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Porque Deus sabe que se o nosso coração não estiver nesse foco que é Ele, nós estaremos perdidos mesmo. Quem foi que deu a Ele? Nessa crise, irmãos, que nós cremos que vamos passar, estamos saindo, em nome de Jesus. Muitas empresas fechadas, muito tudo. Mas algumas igrejas, ouvimos relatos de alguns colegas, de porque não havia um gostar do pastor por alguém ou por alguma família, aí tranca os bolsos, não entrega dízimo e oferta. É uma estratégia maldita, né, usada por alguns. Igrejas pequenas. Não vou não entregar o dízimo porque eu quero ver se ele não sai. Porque o meu dinheiro, é com o meu dinheiro que ele é sustentado. Quem foi que deu primeiro a ele? Você pensa, eu digo com muito amor, estou dizendo para mim, estou pregando para mim, irmãos. Você pensa que o seu dinheiro, você pensa que o seu talento, você pensa que os seus dons, eles são satisfatórios plenamente para que Deus olhe do seu trono de glória e na sua presença em que estamos aqui e diga: eu vou abençoá-lo muito mais, porque você é muito bom no que faz. Irmãos, não é dessa forma. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes queremos boicotar o serviço do Senhor, pensando que nós estamos desagradando alguém, e nós não sabemos com quem estamos mexendo, porque se é serviço de Deus, nós precisamos que tremer quando executamos, seja ele na plataforma, seja nos bastidores, porque Deus tudo vê. E Ele não tem, grave bem isso, não tem o dever de prestar contas e de nos abençoar e de acariciar o nosso ego. Dura esta palavra, mas é uma realidade. A teologia chamada teologia da prosperidade, que está passando, vai embora, não vai, não sustenta, virá outra pior. Ela presta um desserviço e alguns dos nossos embarcam nela.
pegam de graça carona nela. Porque nós servimos e amamos ao Senhor e temos dele, por misericórdia e graça, tudo quanto Ele quer que recebamos. Mas, irmãos, esse hino maravilhoso termina. O apóstolo Paulo dizendo: certamente, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. As coisas são deles. Nós somos o que temos, o que somos, o mundo, o universo, tudo dele. Por meio dele somos o que somos, fazemos, existimos. Por meio dele, é ele quem nos sustenta, e para ele, porque tudo redonda para a glória e para o louvor dele. Por isso que das cinco colunas da reforma, além daquelas 95 teses, mas o resumo daquilo ali é: só lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória. E o apóstolo Paulo coloca isso aqui bem claro: a ele seja a glória para sempre. A glória não é minha, não é sua no que fazemos. A glória não é da igreja. A glória não é do ministério A ou B. A glória não é uma glória denominacional, mas a glória deve ser revertida ao Senhor, que é soberano e dono de todas as coisas. A Ele seja a glória, somente a Ele, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Muitos irmãos caíram pensando nisso, que Deus divide glória. Às vezes os mais absurdos que nós percebemos hoje. Uma mercadoria de fé. Manassés, com muita tristeza, nós falamos na segunda-feira, amanhã vai fazer 8 dias, ali na Câmara Municipal. Parece que foi um discurso ali de quase todos que estavam ali. Mercadoria de fé. Mandigas espirituais evangélicas. Retire evangélicos, por favor, porque de evangélico não tem nada. São supersticiosas. Mas, irmãos, nós não vamos ficar aqui prendendo o nosso olhar para quem faz uso dessas coisas, porque Deus é soberano. Cabe a nós, como igreja do Senhor, primeira igreja batista de Aracaju, aqui a Rua Lagarta, espalhada em toda Aracaju e fora dela, nós concentrarmos e continuarmos concentrando o nosso olhar no trono da graça do Senhor, aceitando a soberania desse Deus que tudo pode e que tem a nossa vida e a vida da igreja de um modo geral na sua mão. A Ele seja toda a glória. E aí você pode dizer comigo: amém, amém. Senhor Deus, exaltado é teu nome, glorificado é teu nome, Senhor, nessa manhã. Pai, que texto. Só o Espírito do Senhor para deixar isso aqui. Meu Senhor, enquanto mergulhamos, percebemos que não chegamos ainda lá, que é muito profundo, é muita profundidade, é muita riqueza em palavras, e que elas precisam ser vivenciadas por nós, para que não tenhamos conhecimento teórico, para que experimentemos o que é o teu senhorio em nossa vida. Ó Senhor, abençoa a tua igreja nessa manhã. E a maior bênção que nós teremos é a bênção de reconhecermos, continuarmos reconhecendo o teu poder e a tua soberania, Senhor. Portanto, que não haja em nós uma outra conduta, se não crermos que o Senhor é Senhor, se não crermos que toda a honra e toda a glória devem ser dadas a Ti continuamente, se não crermos que o Senhor tem propósitos claros e definidos com o Teu povo, se não crermos que a nossa vida está na palma da Tua mão, Senhor, aceita a nossa gratidão, o nosso louvor nessa manhã, e que ninguém saia daqui com fome. Alimenta o Teu povo, Senhor, nessa manhã. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.